irmão, integridade é o caminho para a vida. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Inteiro com o quê? Com aquilo que você prega, com aquilo que você crê, não é? Quando alguém diz assim, fulano não é íntegro comigo quando ele fala de amor. Por quê? Porque é sinal que na vida dessa pessoa tem alguma coisa que não está fechada. Ela não corresponde no que ela fala. Integridade com Deus. O que é integridade com Deus? Imagine alguém dizer que é íntegro diante de Deus, né? Alguém diz assim, fulano é homem de Deus. Isso é um peso, viu, irmãos? Eu, quando escuto isso de algumas pessoas falando assim, ó, esse é um pastor homem de Deus, eu não me lisonjeio com isso. Eu fico preocupado por causa do que eu posso gerar nas pessoas. Quando alguém diz, essa mulher é uma mulher de Deus, qual é o conceito que você tem? De que ela é uma pessoa repleta de valores e princípios de Deus. Se alguém disser assim, aquele moço ou aquela moça é uma moça do Senhor, um rapaz de Deus, o que você pensa? Olha, é reto diante de Deus. A palavra dele não tem rebeldia, não tem curva, ele sustenta o que ele fala, ele não canta e nem prega uma coisa e vive outra, é isso. A integridade, nós estamos tratando esta noite, de valores do Senhor para a vida. Tem coisas aqui, de hoje, que elas são 90% do nosso relacionamento horizontal, ou seja, do nosso relacionamento em sociedade. Mas também tem uma aplicação para o lado espiritual, nosso relacionamento com Deus também. Então, integridade, irmãos, tem a ver com a pessoa que não tem desvio de conduta, desvio de comportamento. Quando nós vamos falar hoje de integridade, o caminho da vida, o antônimo, ou seja, o contrário da integridade, que é o caminho para a vida, é a falsidade, é o desvio de comportamento, é o desvio de valores que vai trazer morte. Morte emocional, morte espiritual, morte financeira, que a gente vai ver, morte conjugal, morte ministerial. A falta de integridade gera isso aí. E quando Salomão está trazendo esse conselho para o seu filho, começa a falar de integridade. Então, uma das coisas que eu queria que você gravasse, que faz bem para a nossa vida. Hoje a gente vai ver, por exemplo, um dos tópicos que fala assim sobre bisbilhoteiro e fofoqueiro. Qualquer pessoa que está inserida dentro de fofoca e bisbilhoteiro não é integral com Deus. Valores e princípios aplicam-se também a isso. Quando falar, por exemplo, de ser justo diante dos nossos negócios, eu já ouvi pessoas dizendo assim, religião é religião, negócio é negócio. Bom, se você compra 200 gramas de queijo, você chega no mercado e diz assim, por favor, me dê 200 gramas de queijo. Mônica, o que você espera que te dê? 200 gramas de queijo. Você vai pagar o valor por 200 gramas de queijo. Mas e se a balança estiver adulterada? Para marcar que tem 200 quando tem 150. Bom, você vai pagar 200, porque a balança está roubando, e na verdade você está sendo lesado. Quando você vai num posto de gasolina, Marcelo, e pede para colocar R$100 de gasolina, e a bomba está fraudulentamente adulterada para colocar o referente como se fosse 100, mas você está colocando 50, mas ela está programada para enganar. Vai trazer prejuízo para alguém. Eu já passei por isso. Achei que estava colocando num posto de gasolina o valor correto e o combustível acabou. Você falou, não é possível, não é? Quando você vai comprar uma roupa, algo, um produto, e alguém diz assim, isso aqui é original, isso aqui é 100%. Aí você passa dias depois, aquela roupa começa a desbotar, rasga, o produto é danificado, etc. e tal. É balança enganosa. Deus
também cuida disso? Cuida. E como cuida? Será que Deus, Ele tem essa preocupação? Ele não tem mais nada para se preocupar no mundo? Lógico que tem. Principalmente com quem diz que leva o nome dele. Verso 1. Honestidade nos negócios. O uso de balanças desonestas é detestável. Repete comigo, é detestável ou abominável para o Senhor. Mas ele se alegra com pesos exatos. O que esse texto está dizendo de um rei falando para o seu filho? No mundo hoje, deixa a gente abrir aqui, no mundo hoje, a impiedade reina de uma forma tão grande, que qual é o ditado que existe, que nós conhecemos muito aqui no Brasil? A oportunidade é para os espertos e os trouxas pagam a conta. Ou o mundo é dos espertos. Então as pessoas enriquecem, têm vantagens em cima de desonestidade. Parece legal, parece até coisa de escola, mas colar é desonesto. Colar é desonesto. Quem é que se prejudica com a cola? O professor? Não. O aluno. Alguém que vai ter uma nota cuja qual ele está burlando. Se ele vai passar em um concurso, se ele vai passar numa prova através de desonestidade, ele tem que estar preparado para a semente que ele plantou. Amém? As pessoas do mundo, elas têm como valores hoje que a desonestidade é algo normal. Então você vai numa eleição e a gente, já sabe disso. O camarada pega lá e burla um sistema, inventa uma história sobre um candidato para prejudicar. A pessoa vai vender alguma coisa, você fala assim, olha, esse relógio aqui é novinho. Novinho. E na verdade ele não é novo. Já tem 10 anos de uso, mas aí eu dou uma maquiagem nele e falo, não, é seminovo. Eu comprei de uma loja de um amigo. Olha, esse carro, ele está com 22 mil quilômetros rodado. Mas eu levei num camarada da vida e ele adulterou o velocímetro para que o carro apresentasse um marcador menos rodado para ter um valor. Quem é que leva o prejuízo? O comprador. Porque daqui a alguns meses ou daqui a um tempo, ele vai estar achando que o carro está com aquela quilometragem baixa e vai apresentar. Por exemplo, não sou perito nisso não, mas a correia dentada de um carro. Tem que trocar, alguns falam com 70 mil, etc. e tal. Aí eu compro um carro, está marcando lá que ele está com 29, 30, 40 mil. E aí eu falo, bom, se ele está com 40 mil, tem que trocar com 70, eu tenho 20 mil quilômetros ainda para rodar. Só que ele não está, alguém adulterou. E essa correia pode arrebentar comigo. O que vai acontecer? Quem aqui manja um pouquinho, vai travar o teu motor, teu prejuízo vai ser grande por causa de uma desonestidade. Deus não abençoa pessoas desonestas. Repete comigo, Deus não abençoa pessoas desonestas. A balança enganosa que está falando aqui significa sinal de desonestidade. Agora, quando eu falo em pessoas regeneradas, a igreja entende. Regenerado é aquele que antes estava torto, caído no pecado, vida enganosa, vida escusa, vida na sombra, mas Jesus entrou na vida dele, ele teve a mente regenerada. Tem como a pessoa ter a mente regenerada e o comportamento de vida dela ser um comportamento torto? Não tem, querido. O que tem aí é espírito de mentira, de engano. Uma mente regenerada, ela nem pensa nisso. Nem pensa nisso. Uma mente regenerada, ela não tem, nem sabe, a tentação não pega. Uma mente regenerada não vai mentir. Porque ela sabe, eu não sou filho da mentira.
Quem é que é o pai da mentira na tua Bíblia diz? Quem que é? Pode falar alto, querido. Então, se eu minto, eu não estou regenerado. O poder da mentira está ainda valendo na minha vida. Então, a minha mente não é regenerada. A minha mente não é regenerada quando eu digo que sou de Cristo, mas as minhas atitudes, do vestir ao falar, do se comportar, são comportamentos do mundo. E se são comportamentos de ímpio, eu não sou regenerado. Pessoas regeneradas nem entram nessa tentação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a nossa mente é regenerada, também nesse conceito, nesta área o diabo vai perder. Porque, quer ver vou falar de quem eu conheço, de quem é próximo. A Fernanda, desde que eu a conheci, ela não suporta a ideia de mentira. Uma conversa nossa no início de namoro. Para ela, 10 centavos, se veio por engano, devolva. A nossa primeira conversa de namoro, quando a coisa estava caminhando, é: olha, eu caminho com você, vamos juntos, mas se tem alguma coisa escusa, alguma coisa que não é verdade na sua vida, isso eu não vou estar com você. Então é melhor que eu saiba agora. Isso é uma qualidade para alguém. Uma mente regenerada não tem vantagem sobre qualquer pessoa. Eu vou dar um exemplo mais forte ainda. Imagine alguém na igreja. Silvia, não é com você, só estou dando um exemplo. Que cuida da cantina. E pode ser cantina, bazar da Pichincha, pode ser alguma coisa que ela tem confiança, numa arrecadação. E ela tem vantagem, esconde coisas para levar para ela. Imagine alguém que cuida da campanha do celeiro da igreja. Também não é o caso desta igreja. E alguém que na hora que vai separar as coisas, ele fala assim: ó, deu 20 cestas, pega essas 3, esconde para mim ali. Aguinaldo trabalhou muito tempo numa empresa de entrega de produtos. Eu trabalhei quando era menino, numa empresa que fazia entrega de açúcar nos supermercados aqui no Vale do Paraíba. Meu irmão, se você vê algumas pessoas, como é que eles fazem a pilha, o formato que eles fazem, já com a ideia de que o cliente vai olhar de lá para cá e vai ver certinho, mas no meio ele deu um jeito no espaço para parecer que tudo estava. Aí o cara conta por fileira, 3 vezes 8, 3 não sei quanto, bateu, fechou. Mas na verdade lá em cima do caminhão sobrou pacotes. Uma mente regenerada não trabalha com isso. Uma mente regenerada também não trabalha com produtos falsificados, porque tem direitos autorais. O que Salomão está dizendo para o filho dele é isso. Então, quando eu digo que a tentação não toca nessa área, por que não toca? A pessoa pode até vender, dizer assim: olha, esse produto aqui, ele é isso, é diferente, ele é de segunda linha. Perfume, eu vendo um perfume como se fosse de primeiro, mas eu fiz uma mistura lá em casa, falsifiquei uma caixa e estou dizendo: não, isso aqui é um Salvage original, que está caro para chuchu. Aí a pessoa compra pensando que é aquilo, e não é isso. A honestidade nos negócios, diz o texto, que é o prazer de Deus. Então, quando eu estou fazendo negócio com um ímpio, com um crente, eu preciso lembrar de uma coisa: Deus está vendo o meu negócio. Agora pense no mau testemunho que alguém dá quando alguém descobre que ele ou ela enganou-a, ou enganou, falando: puxa, eu achei que você era um cristão, você me vendeu um negócio, rapaz, e você me disse que era original, você me disse que estava funcionando, você me disse que o motor do seu carro tinha tantos, mas eu levei no mecânico, o mecânico descobriu lá, de alguma maneira, que você mentiu. Você disse que seu carro nunca foi batido. Aí eu levei no mecânico, no funileiro, e ele abriu lá e disse que o meu carro está parecendo pizzaiolo, de tanta massa que tem nele. Você fala: que vergonha, não é? Que coisa desagradável.
Deus enxerga até como eu me comporto nos meus negócios. Verso 2. A sabedoria existe na vida de pessoas humildes. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Pessoas soberbas sempre se julgam superiores a outras. Ela canta melhor, ela prega melhor, ela se veste melhor, ela é mais inteligente, o carro dela é o melhor, a casa dela é melhor, tudo dela é o melhor. Não que não possa ser, mas o que está nesta pessoa não é humildade. O que o texto está nos falando, que essa pessoa, ela vai colher a desgraça. Está na Bíblia, olha o que o texto diz. Diz que o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Existem pessoas que tudo ela é melhor. Então o dirigente do coral, o dirigente do louvor, ele resolve colocar A e B para cantar o coro principal, etc., para ser numa peça de teatro. Ela fala assim: por que ela? Não, essa menina não sabe. Eu canto melhor. Eu que tinha que ter esse personagem, não é? Não, é isso. Essas pessoas sempre se julgam melhores do que os outros. Mas a Bíblia vai nos mostrar, ainda hoje, nesse capítulo 11, que quer seja aqui, nesta terra, ou no dia do juízo, o Senhor trará colheita para pessoas orgulhosas. Pessoas orgulhosas se colocam num patamar de que elas são sempre superiores a tudo e a todos. Isso é um problema, senhores. Porque a pessoa, ela acha que ela acabou de concluir, ou até fez mesmo. Ela já começa a olhar para os outros e dizer assim: quem vai pregar? Quem vai cantar? Quem vai dirigir esse curso? Quem vai fazer aquilo? A pessoa acabou de fazer um curso de chefe de cozinha. E a vida inteira ele comeu a comida da vovó. Agora a vovó vai fazer a comida, ele fala: não, a comida da vovó eu não como mais, porque eu cozinho melhor que ela. Além de tudo, arrumou 2 problemas para a vida. Pessoas orgulhosas, elas sempre se colocam num patamar de superior. E vou lhe dizer mais, irmãos: não aceitam a ser disciplinadas, orientadas, educadas, conduzidas. Quando se fala de igreja, primeira coisa, eu disse para a Fernanda ontem uma frase que parece que está meio comum para algumas pessoas, assim: eu não me submeto a essa liderança. Falando. Aí eu olho e falo: mas estou pregando alguma coisa fora da Bíblia? Estou aconselhando? Não, porque a pessoa não aceita. Não aceita. Sempre agem a diminuir o valor dos outros. Você vai montar uma sociedade com alguém? Você vai casar com alguém? Você vai dividir um bem que você comprou com alguém? Preste atenção quem é esta pessoa. Se ela é uma pessoa que sempre se coloca no patamar de superior, você vai ter problema. Sempre elas acham que elas são melhores e diminuem os outros. Humildade tem como prática na vida daquelas pessoas que se prostram diante de Deus. Então, muitas das vezes, a gente até verifica que alguém falou errado. Já aconteceu comigo. Acontece sempre. Você pode errar num português. Por que não? Você pode errar, falar um personagem bíblico, pensou em outro, mas no desenvolver da ministração você percebe que ela quis dar o recado. Isso acontece comigo. Não é? Já aconteceu também o contrário, né, Fê? A pessoa ligar para nós no dia seguinte e falar: o pastor falou uma palavra ontem errada no culto, por isso, mas falou. Aí eu disse para a Fernanda: olha, eu sou humano, né? Eu sou humano, eu acho que eu tenho direito de errar. Mas eu não errei. Eu acho que eu me posicionei certo, porque o conceito dessa palavra é isso. Aí a Fernanda, antes mesmo de falar comigo, quando eu cheguei em casa, ela olhou e falou: você estava certo, Kleber. O que você disse, mas a pessoa tomou e quis tirar a satisfação
Veja bem, ao nível que está. Irmãos, não é muito educado, às vezes, alguém está falando, um superior está falando, e a pessoa interage e fala, isso não demonstra humildade. Isso demonstra orgulho, soberba, arrogância, prepotência. Uma pessoa humilde, ela vai procurar depois com discrição, com cautela, vai a pessoa no reservado dizer, o senhor pode me explicar uma coisa? O senhor disse isso, eu entendi errado, ou tal. Aquele que vai receber esse toque vai dizer, pelo amor de Deus, muito obrigado. Eu falei errado mesmo, vou corrigir isso aí. Ou a pessoa, mas o soberbo não. O soberbo, ele não tem como prática ele se prostrar para a sabedoria. Ele tem que ser. Sabe de quem teve isso? Caim e Lúcifer. Olha o perigo disso aí. Quem em sua vida reconhece que a humildade coordena você? A gente precisa pensar. Essas pessoas que são orgulhosas, elas são dadas a trazerem sobre si glória para si mesmo. Eu já tive caso que eu achei tão pequeno, e é normal, irmãos. Aconteceu um evento, e o evento aconteceu, eu agradeci, fiz o que tinha que fazer, recebemos bem os convidados, etc. e tal. Mas porque eu não disse no culto que aquela pessoa foi fruto de um contato com Beltrano, fechou a cara e daí para frente acabou saindo da igreja. Só não me disse que é, mas eu sei que é. E depois eu fiquei buscando, mas aonde que eu... Falei, só tem uma coisa, é porque eu não trouxe aqui na frente e disse, sobe aqui, vamos aplaudir fulano, vamos aplaudir. Pessoas orgulhosas, elas reivindicam glória, elas precisam de aplausos. Se elas não forem aplaudidas, elas não trabalham mais. Pensei que o senhor fosse me chamar lá na frente, pensei que o senhor ia fazer isso. Jesus falou na sua palavra, a Bíblia fala, né? Jesus disse isso, que aquilo que a mão direita dá, a esquerda não veja. Então, é possível? Possível. Às vezes, eu entendo que não é bom a gente ficar falando algumas coisas, mas outras vezes cabe, faz sentido, é bom, edifica, contagia. Mas alguém pode esquecer? Pode esquecer. Pode esquecer. Por que você não pode esquecer? Aí a pessoa fica claro qual é o espírito que governa a sua vida. Se ela não recebe glória, não recebe aplauso, ela não participa. São essas pessoas que vão ter desgraça na vida. Porque chegará um momento na vida que ela vai encontrar alguém que está na mesma pegada que ela. E a Bíblia diz que há uma colheita para pessoas orgulhosas, assim como há uma colheita de exaltação para a pessoa humilde. A Bíblia diz que pessoas humildes serão o quê? Repete, serão o quê? Exaltados. Tem um conselho de Jesus que eu guardo com muita autenticidade na minha vida. Às vezes eu chego em alguns lugares, a pessoa fala assim, vamos sentar lá na frente e tal. Eu falo, não, estou bem aqui, tranquilo. Porque às vezes eu apareci num evento e eu não sou o preletor, ou eu não sou o convidado número 1. Jesus disse que quando você chegar numa festa, não sente-se nos primeiros lugares, para que o dono da festa não chegue até você e diga assim, por favor, desocupe esse lugar, porque esse lugar está guardado para alguém mais importante que você. O contrário diz o seguinte, no entanto, espere para que vão até você e te conduzam para lá. Perceba que o humilde é exaltado e o orgulhoso, ele é abatido. Então eu vejo isso, irmãos, desculpa o que eu vou dizer para vocês, mas eu vejo isso às vezes em reuniões de lideranças. Os camaradas, se eles não sentarem na primeira fileira, eles não se sentem. Alguns vão embora. Cheguei lá, não tinha lugar para mim. Eu falei, mas como que não tinha? Eu estava lá no meião, tinha uns 10 lugares. Não, eu tinha que sentar lá na frente. Eu falei, por quê?
Porque eu tinha que ser então, Eu falei, rapaz, você foi lá para ser ministrado, você não foi lá para ser estrela. Pessoas assim não serão exaltadas por Deus. Então, isso é muito comum quando alguém vai pregar. Quando alguém vai pregar, algumas pessoas, ele dá glória, ele pula, ele salta, ele faz tudo. Mas quando ele não vai pregar, não dá glória, não dá aleluia. Se ele vai ministrar o louvor, ora em línguas estranhas, pula, receba, e faz essas coisas. Mas quando ele não ministra o louvor, não bate palma, não canta, não faz porque não ministra. Irmãos, qual é a percepção que você tem disso? Que é falso? Não é um adorador, é alguém que quer ser bajulado. Verso de 3 a 9. A honestidade, os contrastes da impiedade e da honestidade. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Grave esse texto. A ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso recebe em lugar dele. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. Fica claro aqui nesse texto, que nós acabamos de ler de 3 a 9, que há dois tipos de pessoas na face da terra no que diz respeito a esse comportamento: pessoas justas e pessoas infiéis. Justos são aqueles que são irrepreensíveis, não porque não erram, mas porque aceitam ser orientados para um caminho de retidão. É fácil você identificar uma pessoa justa. Se ela comete algum deslize, se você vai dar um conselho, ela não levanta os panos, como se diz. Ela não sai batendo na porta, gritando, fazendo. Ela aceita a orientação. E a palavra diz que para essas pessoas há uma bênção de Deus. Já pessoas infiéis, quem são pessoas infiéis? São ímpios. Agora preste atenção qual é o conceito do texto. Infiel tem a ver com impiedade. Impiedade. Para impiedade, para infiel, tem uma colheita de destruição. Aonde não há aplicação da justiça, tem aplicação da disciplina. O que Salomão está dizendo é que pessoas ímpias, elas não aceitam a serem trabalhadas. Elas podem até estar inseridas dentro da mesma família, dentro de um templo, mas elas não são fiéis. Então, não existe 10% de lealdade e 90% de deslealdade. Não existe o contrário: eu sou fiel 90% à minha esposa, ao seu marido, mas 10% não é. Eu sou 90% convertido, mas 10% eu não sou. É como alguém dizer assim: fulano é meio índio. Bom, como assim meio índio? Ou ele é mestiço, ou ele não é. É como se eu dissesse assim: fulano, ele é meio professor. Ué, ou ele é professor, ou ele não é professor. Ele pode não ter uma formação técnica, por exemplo, em área de computação. Mas o conhecimento dele em alguma área o torna hábil. Então, naquilo, ele pode até ser um mestre, pode não ser em tudo. Por exemplo, pedreiro. Hoje tem curso de pedreiro. Até tem umas mulheres aí dando show de bola nos homens como pedreiro. Pintura, show de bola. Mecânica.
Mas tem muita gente que ele não tem um diploma, mas ele é mestre, ele sabe. Nossos pais, nossos avós, em tudo nos ensinam muita coisa, não é? Da onde você acha que veio a ciência das farmácias hoje? Se não veio do conhecimento lá de trás de alguém que estudou o fruto das coisas. Olhe para o texto. O texto diz que pessoas infiéis são ímpias. Isso me assusta, porque se há em mim comportamento de infidelidade, eu vou colher destruição. Pessoas infiéis, como o texto diz, as pessoas ímpias, elas são aprisionadas pelos seus desejos. Irmãos, isso é verdade. Aquilo que te domina é aquilo que te escraviza. Você conhece pessoas que o que ela ganha não dá, porque ela gasta tudo com roupa. Ela é aprisionada pelo consumo. Ela é aprisionada por ter. Então, o texto nos mostra que as pessoas vivem, externam o que elas são. E dentro disso tem gente que é aprisionado. Pessoas que têm esse comportamento de impiedade, que são infiéis, se metem em tribulações. Acho que todo mundo aqui conhece a história de algum casamento que deu errado, porque uma das partes não cumpriu com a sua, no contexto de ser uma pessoa reservada em gastos. Não há casamento que se mantenha quando a pessoa não tem controle sobre gastos. Diz o nosso texto que pessoas assim se metem em tribulação. E o texto apresenta as coisas que edificam e as coisas que destroem. É isso que fala do verso 3 ao verso 9, quando mostra que o perfil, não é, de pessoas que agem com sabedoria. E fecha dizendo o seguinte: as palavras do justo, elas agregam, ela livra, mas a hipocrisia destrói amigos. Isso é muito sério, porque a gente também tem exemplo de pessoas que perderam a amizade por causa de comportamentos assim. Versos 10 e 11, os efeitos sociais da justiça. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. Está na Bíblia, né, querido? A cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. Pessoas justas são alegrias de uma cidade. Alegria. Pessoas que não são justas, que são perversas, elas são pesadelos, elas são terror para uma cidade ou para uma nação. Eu não sei se você viu a eleição na Argentina do novo presidente da Argentina. O que é aquilo? Que festa é aquela? Que celebração é aquela? Olha o que a Bíblia diz. Ela traz aqui para nós que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Quanto mais uma pessoa justa, ela cresce, ela floresce, quem está ao redor dela é abençoado. Então nós deveríamos nos alegrar com as pessoas que são justas, e que apesar de eu não estar lá com ela, mas o que ela faz vai florescer na minha vida. Ou seja, uma nação, uma cidade, uma empresa, um comércio, um departamento que é governado por uma pessoa justa, vai florescer, e quem está perto vai ser abençoado. Mas olha o contrário. O contrário é que quando um ímpio está na gestão, ele está no governo, vai ter lamento, vai ter dor. O texto diz que na casa do justo mora a bênção. Diga aleluia. Sabe por que a gente vai fazer a Santa Ceia da Gratidão? Porque este ano, o Deus de justiça, Ele respondeu, Ele abençoou. E a prova disso é que o texto diz que na casa do justo, a bênção do Senhor habita. Quando um povo de uma cidade, ele é dominado pelo pecado,
essa cidade ela vai ser derrotada, essa cidade vai sofrer vergonha, ela vai sofrer fraqueza, porque há comportamento e atitudes que vão trazer peso. Você sabe que o que a gente está falando aqui essa noite, alguém ainda é capaz de interpretar de outro jeito. Mas é o que está na Bíblia. Exatamente isso. A cidade que é governada por um ímpio, ela vai sofrer devassidão. Por quê? Porque ela vai ser conduzida por quem é ímpio. Com todo respeito, irmão, dá uma olhada como anda o nosso campus acadêmico atual. Fernanda tem concluído mais uma faculdade. Às vezes ela comenta comigo assuntos de prova, que eu falo para ela assim, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com o curso que você está fazendo? Aliás, teve gente que foi fazer o Enem aí que voltou, né? Falou, mas o que tem? Pois é, querido, porque a devassidão está na mente dessas pessoas. E isso se torna um pesadelo. Teve um concurso público que exigiram de algumas pessoas falar uma expressão de uma determinada comunidade, de uma etnia aqui no Brasil, que nem etnia é de um grupo que se intitula Dono da Verdade. Quem errou, não passou. Olha bem como são as coisas. Outro dia teve um concurso aonde se colocou extraoficial que cristão não era bem aceito para fazer o concurso. Quem você acha que está na gestão dessas coisas? Por isso, quando o justo está no governo, ele está no controle de uma cidade, a gente traz essa aplicação para a vida, pode ser uma nação, pode ser para um departamento, no seu trabalho, vai florescer, mas o contrário vai trazer pesadelo. A pergunta que nós fazemos hoje é: quem convive conosco enxerga em nós florescer ou pesadelo? Aonde nós residimos? Com quem nós trabalhamos? Nosso relacionamento congregacional. Nós somos para as pessoas bênção ou somos pesadelo? Nós alegramos ou entristecemos aqueles que estão conosco? Versos 12 e 13 é algo muito sério, amor ao próximo. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. O modo mais enganoso de alguém se sentir sábio é quando ele se julga superior a outras pessoas. E ele, para subir, para ter vantagem, ele vai agir no nível que ele quiser. É mais ou menos assim: fulano vende a mãe para alcançar o que ele precisa. É um provérbio que temos aqui. As pessoas prepotentes e arrogantes desprezam o próximo. Isso é um hábito na vida delas. Irmãos, é ruim, né? Mas às vezes a gente vê alguns exemplos assim que agride. Pessoas que vão sentar-se num local e elas olham para a cor da pele de alguém. Elas olham para a posição social de alguém. E elas se julgam melhores e falam: não, aqui eu não sento, aqui eu não entro, porque elas se julgam assim. Eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos, que eu fui num encontro de líderes, e o local não era apenas para cristãos, havia uns salões de reuniões, e um deles estava alocado para a igreja, a denominação. E no intervalo eu fui tomar café, colocaram lá uma máquina de café, e quando eu fui tomar café, eu estou lá para pegar o meu café, chegou um camarada, com a pele muito mais clara que a minha, mas muito mesmo, e ele, sem pensar e sem refletir,
Ele olhou para mim, mas naquele momento acho que o Espírito Santo me dominou de uma maneira forte ali. Ele disse assim: perdi a vontade de tomar café. Só tinha eu. Se julgou uma raça superior por causa de cor de pele. Você fica assim, aonde isso? Aonde isso? Pelos motivos mais fúteis, pessoas prepotentes se julgam melhor do que os outros. Irmão, desista que você vai conseguir trazer bom senso na vida de uma pessoa prepotente. Ela, por qualquer coisa, até por um jogo, no acampamento, por uma brincadeira de fim de ano na mesa, se ela não ganhar, ela não vai ter paz ali. E a gente conhece muito bem isso em acampamento. Às vezes em famílias, a gente já tem até umas piadinhas. Fulano já sabe, hein? Já sabe, deixa ele ganhar. Se não ganhar, ele vai chorar, vai brigar, e etc. e tal. As pessoas prepotentes ridicularizam e desprezam o próximo com uma facilidade. Elas são insensatas. Ser fofoqueiro e inventar boatos é marca de alguém que é ímpio. Então, marque bem isso na sua vida. A Bíblia diz que pessoas assim são tratadas como ímpias. Verso 14: governo tolo, povo sofredor. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros traz segurança. É aquilo que eu disse: quando o justo governa, o povo vai se alegrar, o povo vai ser abençoado. Quando a verdade é a base, e o temor a Deus é a base de um trono, vai haver justiça. Tem pessoas que ocupam um cargo de chefia onde ela trabalha. Ela tem uma liderança de tal forma que ela não precisa gritar, ela não precisa impor, ela pede. Porque ela traz com ela valores fantásticos. Mas um ímpio não funciona assim. Quando a verdade e o temor a Deus estão num trono, irmãos, vai haver justiça. Então a gente não vai ter problema com injustiça. Você se lembra qual foi o primeiro ato de Salomão, quando ele foi empossado como rei? Quem se lembra? 2 mulheres ganharam nenéns. Uma se deita sobre a criança recém-nascida e a criança vem a falecer. A outra mãe, que também tinha um bebê, está com sono pesado. Aquela mãe que matou o filho, ela vai lá sem que a mãe acordasse, pega o bebê daquela. O texto nos faz entender que ela trocou até a roupinha da criança. E ao amanhecer, ela colocou a morta do lado da mãe, verdadeira, e pegou aquela criança viva, que era daquela mãe, e colocou. E aí se levantou um problema. O filho é meu, o filho é seu. O filho é meu, a mãe conhece o filho. Esse assunto foi parar na decisão do rei, já começou assim. E aí uma diz que é sua, outro diz que é, etc, etc e tal. Ele fala: tá bom, pega uma espada para mim. Você está dizendo que o filho é seu, o filho é meu, o filho é seu, o filho é seu, então tá bom. Traz uma espada para mim. Quando a espada chegou, ele disse assim: é o seguinte, eu vou cortar a criança no meio, fica metade para você e metade para você. A mãe falsa, ou seja, aquela que matou o filho e trocou a criança, disse assim: por mim, tudo bem. A mãe verdadeira falou: não faz isso não. Eu prefiro que fique com ela. O rei disse assim: pega essa criança e dê para essa mulher, porque o filho é dela. Valores de justiça. Por isso que quando a verdade está no trono, a justiça vai florescer. Sem gritar, sem fazer nada, a sabedoria de Deus baixou sobre Salomão. Pessoas ímpias, quando governam, trazem opressão, trazem desgraça, e todo mundo sofre. E a gente sabe muito bem o que é isso. Orar por quem está no governo é nossa obrigação. Paulo escreve a Timóteo dizendo que a gente precisa fazer isso. Mas uma coisa que o texto também nos faz pensar e refletir, que antes da gente colocar alguém lá, nós devemos prestar atenção e nos atentar em nome de quem essa pessoa fala. Ou seja, alguém que defende valores que não são valores seus, não te representam. Então eu vi um monte de coisa acontecendo aí no ano passado, e papagaio de pirata repetindo coisas, e a conta chega. A conta sempre chegará.
Nós devemos orar sim, mas não podemos reclamar quando nós não olhamos para as palavras e para o comportamento. Depois a gente vai ter que acertar essa conta. O risco de ser fiador. De novo, Salomão traz esse conselho para o seu filho. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso será seguro. Olha, a Bíblia Viva, na tradução da linguagem viva, diz assim: quem se oferece para garantir o crédito de outra pessoa acabará pagando caro por isso. Se você disser não, protegerá seu dinheiro e seu nome. Quem se torna fiador de um estranho precisa estar ciente que poderá passar por um sofrimento. No hebraico, essa palavra diz o seguinte, na tradução dela, que quem aceita ser responsável financeiramente por um estranho, no hebraico diz, será quebrado com uma grande quebra. Essa é a tradução. O que é uma grande quebra? Vai acontecer uma dor, uma destruição tremenda, porque essa pessoa, ela se aliou, ela assumiu uma responsabilidade com alguém estranho. E aí, dá a ideia de um vaso na mão do oleiro. Lembra-se daquela passagem que a gente encontra lá no Velho Testamento? Olha, Jeremias, tal, o que vês? Vejo isso, tal. Como o vaso que estava na mão, caiu e se quebrou. Essa é a ideia dessa palavra. Quando alguém se torna fiador de um estranho, essa pessoa poderá ser quebrada com uma grande quebra. Nos dias de Salomão, irmãos, ele via isso. Nós temos que entrar no texto e compreender o que ele estava querendo dizer. Salomão viu que tinha grande estrago dentro de Israel por pessoas que se colocavam como responsáveis financeiras por outras, e que na justiça, e aliás essa aplicação se dá até hoje, você vai num banco e você faz empréstimo, você vai a um local e se torna responsável por alguém, seja num contrato, seja o que for, vai dizer assim, isso aqui é o que vai acontecer se fulano não pagar. E eu já falei sobre isso lá no capítulo 6. Então, quando eu me torno responsável financeiramente por um estranho, pode acontecer, como diz o texto. Perceba que a Bíblia não proíbe você de ser fiador. Ela te aconselha a não ser. E o que está dizendo o texto é que Salomão, ele via como rei grande desgraça de pessoas que perderam patrimônio, que perderam as suas propriedades, porque elas se colocaram como fiador de alguém, e alguém não pagou. Ele observou situações, por isso é que ele fala sobre isso aqui. Ele orienta, aqui nesse texto, as pessoas, antes de servir de garantia para alguém, preste bem atenção. Preste bem atenção e saiba no que você está se metendo. É isso que o texto diz. Cuidado. E esse ato de observar é tão forte na área de fiança que Salomão fala isso no capítulo 6. Ele fala aqui do verso 17, 18 do capítulo 6. Ele fala no capítulo 22, cautela. A Bíblia não diz assim, você está proibido. Ela diz, não seja. Tome cuidado. Se você for, saiba o que você está fazendo. Ele dá um conselho para o filho dele, não seja fiador. Porque se você fizer, aí ele diz, porque se você fizer, você estará sujeito a ter uma grande quebra. Por que Salomão está dizendo isso, irmãos? A síntese é o seguinte, do estranho. Tem pessoas que são mau caráter. Elas vão abusar da confiança que elas ganharam com alguém, e no momento certo elas vão dar um perdido e vão embora. Então, essa é uma possibilidade, não é? É o provérbio, quem vê cara não vê coração. Mas ele também está dizendo o seguinte, que tem gente que não é maldoso. Tem gente que não é que vai trair a confiança.
é que ele vai se perder na vida. Existe grande possibilidade de ele vai se perder na vida. Irmãos, pensa comigo. A pessoa ganha, um exemplo, R$2.000 por mês. E ela vai fazer um financiamento de um carro no valor de R$900 a prestação. Ela ganha 2.000. Se ela ganha 2.000 e vai pagar R$900 de prestação de um carro, vai sobrar 1.100 para pagar água, pagar luz, colocar combustível, comprar remédio, pagar a escola, etc, etc, etc. Aí essa pessoa não pode tirar o carro no nome dela. E eu aceito tirar o carro no meu nome. O que Salomão está dizendo é, tem gente que não faz por maldade, é que ele vai se perder. E você vai perder também. Então, quando eu me sujeito a emprestar o meu nome, quando eu me sujeito a tirar um bem no valor X para fulano, eu preciso admitir. Eu te dou um conselho, irmão. Aliás, a Bíblia já fala. Se você vai fazer alguma coisa nesse sentido, é uma decisão ímpar, sua. Só considere o valor da prestação, porque se ele não pagar, você vai ter que pagar. Eu empresto meu cartão de crédito para meus parentes. Cuidado. Mas até hoje ele pagou. Tá bom, você deve saber o que você está fazendo. Porque se ele não pagar amanhã, brigar com você, morrer, a dívida é sua. Vou falar uma expressão antiga, né, que não tem mais hoje quase, cheque. Para quem que a gente empresta cheque? Eu emprestava cheque, quem é que empresta? É para o inimigo ou para o amigo? E os problemas vêm de onde? Não é? As escrituras são claras. Se você fizer, preste atenção. Verso 16, coração bondoso. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Aqui o texto está dizendo o seguinte, que pessoas bondosas, elas conquistam respeito. O contrário de gente bondosa é gente ruim. Se gente bondosa conquista respeito, gente ruim conquista falta de respeito. E aí, mas o texto diz que homens cruéis conquistam riqueza. Aí alguém pode dizer assim, mas se pessoas cruéis recebem riqueza, então é melhor ser cruel e ser rico. Só que o texto deixa bem claro para nós que para Deus o que importa é o nosso proceder vivendo para a glória dele. Então haverá momentos, como o próprio Davi escreve, dizendo o seguinte, eu não entendo, o ímpio prospera, etc. e tal. Porque para pessoas ímpias não interessa a riqueza de onde vem, a fonte dessa riqueza. Mas olha o que o texto diz, que ganha respeito quem é bondoso. Então tem riquezas que as pessoas conquistam, que é oriunda de quebra de princípio, quebra de valores, quebra de fé, de maldade, etc. e tal. O que eles tinham para ganhar, ganharam. Mas a Bíblia diz que o Senhor julgará naquele dia. Então, riquezas para o homem cruel é o que ele ganha. Mas o texto aqui na frente vai dizer que há consequências para essa riqueza, que é feita através de quebra de princípios. Verso 17 a 19. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. O que o texto está dizendo? Que a bondade é o melhor investimento que alguém pode fazer. Diga para o teu irmão, entendeu, irmão? Você não entendeu nada ou está com medo? Fala, entendeu, irmão? Aí alguém vai dizer assim, mas eu sou bobo mesmo. Eu sou bobo mesmo. Estou fazendo bem e ganho isso. Não se esqueça que o que a gente está lendo é o que a gente crê. Presta atenção que você vai responder agora. Quantos aqui acreditam que Deus é justo? Então fique tranquilo. Porque o Senhor aqui está dizendo, no devido tempo vai dar paga. A pessoa boa sempre vai colher fartura.
Sempre. Sempre vai colher. Por isso Salomão diz lá no livro de Eclesiastes, há um paralelo: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrará. Fazer o bem para alguém esperando vantagem, irmão, não vira. É como alguém que vai escolher fulano para ser padrinho de casamento, padrinho de formatura, porque ele tem uma empresa, porque ele tem um carrão, porque ele tem uma casona. Presta atenção. Quando você age com bondade, diz a palavra, vai voltar para você, porque você semeou bondade na vida dos outros. Você consegue entender que faz sentido o que Davi escreveu? Eu fui moço, agora fui velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o paralelo que há entre isso aqui. Os que vivem na bondade, pode até parecer que a gente está sendo enganado, que a gente é bobo. Parece, irmão, porque o que está sendo governo nesse mundo é o espírito do demônio, das trevas, de Satanás. Então ele sempre vai tentar nos ridicularizar e dizer assim: esse é bobo. Mas o texto diz que as consequências vêm, tanto bem quanto mal. Verso 20 a 21. A justiça será feita, os perversos de coração são detestáveis para o Senhor. Olha aí, os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. Você se lembra do estudo de Jeremias? Quem se lembra do estudo de Jeremias? Você lembra que Jeremias pregou e disse assim: obedeçam, se dobrem perante a invasão que vai ter. Aqueles que obedecerem estarão obedecendo ao Senhor e a vida será poupada. Aí teve uma turma dentro de Israel que disse: não, mentira, não acredite em Jeremias. Bateram nele, jogaram na cisterna. Quem é que foi salvo? Aqueles que se submeteram à obediência, aqueles que, segundo o texto nos mostra aqui, não agiu com perversidade. Perversidade aqui, meu querido, não é apenas fazer o mal com dolo, mas são atitudes de se afastar daquilo que é correto, é aquilo que não é certo. Tem perversidade no negócio. Por exemplo, alguém que usa de balança enganosa é perverso. Você está sabendo que está lesando os outros. É impossível praticar o mal e ficar sem castigo. Diga: eu entendi, pastor. É impossível praticar o mal e ficar sem castigo. Sabe aquele negócio: você está aqui? Nossa, eu não te vi. Viu sim. Não quis falar. É que não quis ajudar. É que não quis socorrer. Sabe aquele negócio, a pessoa vai passar, eu coloco o pé, ela atropela. Foi sem querer. Não, não foi sem querer. Eu fiz por querer. Eu queria esse resultado. Sabe aquele negócio, eu esperei dar errado para dizer, eu falei. Entende isso? Gente perversa, já que ele é perverso, ele está vendo alguém apertar um parafuso errado, uma tecla errada, fazendo algo errado, ele fica aqui, só esperando a hora de dar errado e dar sua risadinha sarcástica. Eu falei, mas não sou eu, não me escalou, ele pediu para ele fazer, não pediu para mim, colocou outro no meu lugar, não era eu que ministrava o louvor. Eu vi mesmo que o fio podia ser arrebentado quando ela ia passar, mas não é meu cargo. Eu bem que vi que a torneira estava aberta, mas não é meu filho. Não fui eu que fiz. Eu bem que percebi que aquilo ia entrar em curto, mas não estou na equipe. Não pediu para mim, não ganho nada com isso. É impossível praticar o mal e ficar sem castigo. Algumas pessoas podem escapar do juízo humano, mas não vão escapar do juízo de Deus. Eu me lembro, e eu já disse isso aqui, que um dia no seminário eu estava muito mal. Aconteceu um problema familiar,
E eu fiquei muito triste. E o professor estava dando aula de hermenêutica. A sala, os alunos estavam lá. Terminou a aula, ele disse assim: Kleber, você pode me ajudar a levar os livros para o carro? Eu disse: posso, senhor. Aí a sala foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. Ficou só eu e ele. Quando nós descemos do seminário, fui até o carro, ele disse assim: o que está acontecendo? Eu disse: por quê, pastor? Ele disse: está acontecendo alguma coisa com você. Seu semblante está esquisito. Você está meio abatido. Eu sei da sua profissão, mas o que aconteceu? Aí eu contei o problema para ele. Ele botou a mão no meu ombro e disse assim: homem de Deus, às vezes a nossa carne sente isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que aos olhos humanos a justiça escape, chegará um dia que esse ato de maldade que fizeram com você, o Senhor vai tratar. Eu estava disposto até a trancar minha matrícula naquela época no seminário, porque existem tristezas que vêm na vida da gente, mas aquela palavra que ele trouxe não foi uma vingança. Mas naquele momento, a gente estava tão envolvido no problema que a gente... E é isso que o texto fala. Sobre a gente achar que vai fazer o bem, e que está fazendo o bem é bobo. Irmão, você acha que você fazendo bem, e alguém desdenhando de você, desfazendo de você, desrespeitando você, você acha que vai ser abençoado? Não vai, fique tranquilo. Não é com você, agora é com Deus. Você devia ter dado um glória por causa disso. Porque você está fazendo o que é certo. A pessoa está te desenhando, está te desdenhando. Ela está te desrespeitando. Está aqui, você está fazendo um estudo da Bíblia comigo. Vai ter colheita. Para você, a honra. Para ela, a desonra. Está na palavra. Verso 22, a beleza. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Precisa comentar? Precisa comentar? Vamos lá. A beleza exterior, sem beleza interior, é uma frustração. É algo que tem levado muita gente para o abismo. Porque beleza não é tudo. Mas é o que a pessoa cultiva dentro de si que é importante. Então, ele diz aqui para o filho: cuidado com a mulher bonita. Aqui não quer dizer que é pecado ser bonita não, viu, irmão? Fica ligeiro. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Uma pessoa que é ímpia, que é perversa, que é indiscreta, e esse indiscreta aqui significa maldosa, maldoso, aplica-se a ambos os sexos. Você pode dar um banho nele como um porco. Você dá um banho, põe perfume, põe lacinho, põe tudo, mas se ela estiver perto do chiqueiro porco, ele vai rolar na lama. Porque é dele. As nossas escolhas para tudo na vida não pode ter como regra roupinha bonita, sorrisinho de Cinderela e por dentro dragão. Cuidado, que tem muita gente que deita com alguém e acorda com Satanás. Verso 23, o desejo e sua realização. Os justos têm a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Pessoas transformadas sempre vão direcionar a sua vida para fazer o bem. A síntese é essa. Pessoas que têm a mente de Cristo sempre vão direcionar a sua mente para fazer o bem. É como mãe. É como mãe. Que o filho faz malcriação, desrespeita. Com mãe aqui vale avó, avô, pai. Isso, eu vou advogar para mim. Pastor. Faz o mal. Mas respondeu. Gritou. Desrespeitou. Mas no outro dia, quando ele levanta, o café está na mesa. Cafezinho quente. A roupinha está passada.
o almoço está lá, a caminha está limpa. A Bíblia diz que gente perversa é gente que não pode ter esperança, é gente que não pode esperar coisa boa. Olha o que o texto diz. O texto revela que pessoas transformadas sempre vão fazer o bem. Deixa eu dar uma letra aqui. Marido e mulher brigou, já que está brigado, faz o ruim. Olha o que o texto diz para nós, que pessoas perversas são como pessoas que devem esperar uma enchente. A destruição vai chegar na vida dela. Vai chegar. Quantos filhos que quando o papai e a mamãe são recolhidos, começam a colher a falta da cobertura espiritual que tinha lá atrás. Quanta gente que começa a colher, e eu já ouvi isso num velório, aquele show, ai mamãe, mamãe, assim digo eu, falou o Senhor, levei-a para que possa tratar com você, porque enquanto ela estava aqui, ela clamava por ti, mas agora entro com justiça na tua mão. Pensa no tamanho do B.O. Versos 24 a 26. As recompensas da generosidade. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Diga aleluia. Olha, quem dá com generosidade se torna mais rico. Mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outro será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo da necessidade. O que significa isso? Que a semeadura generosa vai gerar colheita farta na sua vida. Percebe que o caminho que Salomão está dando para o filho é assim, ó. Não seja mesquinho, não faça o que os outros fazem, seja uma pessoa que abençoa, não seja aquela pessoa que paga o mal com o mal, olha, não seja aquela pessoa ímpia. Veja bem, aqueles que vivem, isso aqui é muito sério, né? Que vivem no luxo e deixam de ajudar um necessitado que bate na sua porta, precisa se lembrar que dessa vida não vai levar nada. Lembra-se da passagem do rico e do Lázaro, o doente? O que aconteceu? Exatamente. Eu já assisti na minha vida mais de 40 autópsias no Instituto Médico Legal. Eu já vi rico, pobre, bandido, polícia, preto, branco, crente, ateu. Qual é a verdade? Ali acabou. Agora vai colher. Vai chegar o dia. Os que dão com generosidade são como sementes benditas, vai multiplicar. Busque o bem e você encontrará. Estamos por fim. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. O que isso quer dizer? Nós encontramos aquilo que procuramos. Então, colhemos o que plantamos. Lembra da história da mulher bonita? Mas ela é indiscreta? Dos versos anteriores? Quem procura beleza na mulher bonita, mas que é indiscreta, está colocando brinco no focinho dela. Adianta colocar uma pérola no focinho de um porco? Não adianta. Não tem valor, ela não sabe. Você depositou no objeto errado. Quem procura, acha. Quem vai colher coisa ruim é porque plantou coisa ruim. Prosperidade, quem confia em seu dinheiro vai cair, mas o justo florescerá como a verde folhagem. Ou seja, confiar em riqueza é queda. E pessoas que são justas, pode se preparar, você vai colher. O que você vai celebrar aqui na ceia sábado? Por quê? É para pensar. É para pensar. Mesmo que a crise chegue, mesmo que a necessidade chegue, Deus não vai deixar de dar força para você. Deus não vai deixar de socorrer você. Lembre-se que você plantou lá atrás.
É isso que o texto está dizendo. Cuide da sua casa. Quem causa problemas à família? Eita, como era bom. A igreja está cheia hoje, né? Quem causa problemas à família herda o vento. Vai, irmão, abre a mão aí. Abre a mão, faz esse gesto comigo. Pega o vento. Abre a mão, vê quanto de vento você tem aí dentro. Vamos de novo, vai que você consegue. Vamos, vai. Vai com as duas mãos. Dá uma olhada quanto de vento você tem aí. Quem causa problema à família herda o vento. Essa hora que você está falando assim, meu filho tinha que estar aqui, minha filha tinha que estar aqui, o neto, o cunhado, o bisavô, tatara. Pois é. O insensato, ou seja, que causa problema para a família, vai se tornar servo do sábio. É interessante que essas pessoas que são dadas a causar, deveriam de pensar. Você que está me ouvindo essa noite, receba essa palavra no seu coração. Pessoas que são sensatas são pessoas sábias. Aqueles que geram problemas ainda vão te servir. Está aqui, ó. O insensato se torna servo do sábio. Quem causa problema para a sua família vai herdar vento. Pessoas assim não colhem respeito e nem gratidão. 30 e penúltimo, o fruto do justo é a árvore da vida. O sábio conquista pessoas. Quem ganha almas faz investimento no céu. Olha que coisa, irmão. Como é que está a sua conta no céu? Vamos voltar para o texto? Vamos lá? Olha o que diz. O fruto do justo é a árvore da vida. O sábio conquista pessoas. Quem ganha almas faz investimento no céu. São tesouros que o ladrão não rouba. Uma coisa para a gente pensar. Se o meu comportamento não vai fazer alguém se perder. 31 e último. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Bom, pessoas boas também passam por dificuldade. Está aqui. Mas, se o justo passa por dificuldade, e Deus o abençoa, como você viu, o ímpio vai receber o que merece. Não vai escapar nada além disso. Amém, igreja? Amém. Fiquemos em pé, em nome de Jesus, e vai para casa passar óleo Johnson no corpo, porque depois disso aí, só Jesus na nossa vida, né? Carne amaciada